Olá, neste tutorial vamos utilizar os recursos do Hyperbin para a modelagem dessa peça. Primeiramente, vamos criar um sketch com as formas básicas da peça. Vamos criar um arquivo novo e salvar o arquivo na área de trabalho. Vamos clicar no ícone para criar um novo sketch. Vamos escolher o plano frontal. E agora eu vou criar as linhas base para criar o painel, a chapa metálica. Eu sei que ela é uma chapa metálica retangular, com as extremidades em chanfro. Eu vou clicar na ferramenta Polyline e vou desenhar o esboço, o contorno da peça. Eu sei que todos esses quatro lados da peça são iguais. Então eu vou criar as restrições aqui de igualdade. Eu sei que essas peças ficam a 45 graus em relação à horizontal. Então eu vou colocar um ângulo aqui, 135. Eu vou estabelecer uma relação de simetria em relação ao eixo. Selecionei os dois pontos, clico agora no eixo, nesse ícone para criar simetria. Aparece a mensagem de erro, eu vou clicar na delete, o arquivo foi atualizado. Vamos repetir o procedimento para esses pontos. Seleciono os dois pontos, aperto o Ctrl, seleciono também o eixo que eu quero a referência da simetria e clico no ícone. Foi criado a relação de simetria e ainda existe 3 graus de liberdade nesse sketch. Então eu vou selecionar esse ponto, apertar Ctrl, selecionar o outro ponto, selecionar o eixo e clicar na ferramenta de simetria. Deu outra mensagem de erro e eu clico sobre o botão, sobre esse ícone, sobre esse link, clico delete e foi eliminado o problema que eu tenho. Então observe que à medida que eu faço uma movimentação com a peça, ela move de forma simétrica. Eu sei que essas distâncias na horizontal aqui, ela tem 220 de comprimento. Eu escrevo 220. Está criada a relação aí nesse sentido. Vou criar agora uma medida vertical. Seleciono um ponto, seleciono o outro, aperto Ctrl, clico na ferramenta de dimensão vertical. Como eu sei que as dimensões são todas iguais, não há necessidade de criar essa dimensão. O que eu vou fazer é criar agora a relação aqui do ângulo da medida nessa extremidade. Eu sei que ela tem 10 milímetros de comprimento. Ajustando a cota, observe que o sketch ficou todo verde, quer dizer que ele está totalmente definido. Eu posso clicar no botão OK. Está criado aí o sketch da minha peça. Agora o que eu vou fazer é a extrusão dessa peça. Observe que a peça foi criada simetricamente em relação à origem. Então todas as dimensões que o centro da peça está referenciado no ponto 00 do plano 00 ali do plano de trabalho. Agora eu vou selecionar o sketch, vir na Workbench Part e agora eu vou clicar nesse botão e vou fazer a extrusão. Nesse caso eu vou colocar a extrusão aqui, vou fazer a referência de extrusão simétrica e a espessura que eu vou colocar é 12 milímetros. Clico no botão OK. Foi criado aí a peça
com a espessura de 12 milímetros nas dimensões que eu havia definido inicialmente lá no sketch. O que eu vou fazer agora é trocar a cor das linhas. Observe que tem umas linhas brancas, eu quero trocar essas linhas para preta. Então eu vou selecionar aqui, eu vou trocar nesse ponto, eu venho e clico nas opções aqui, vou escolhendo a cor preta, sempre na extremidade. Então os pontos e as linhas passam a ser na cor preta. Agora eu vou exibir novamente o sketch, eu seleciono o sketch, eu aperto barra de espaço, pressiono a barra de espaço no teclado para mostrar o sketch base. Eu vou utilizar ele como referência para eu criar as entidades de furo e os furos redondos e os furos oblongos que a gente tem na peça. Eu vou ocultar essa parte, seleciono a parte que foi extrusada e pressiono a barra de espaço. Salvo o arquivo, só para evitar de perder uma coisa. Vou criar agora um novo sketch. Eu volto novamente na ferramenta Sketch. Eu vou criar agora os furos oblongos, que são 4 furos oblongos que ficam nas extremidades. Na realidade são 8 furos, né? Cada extremidade dessa tem os furos oblongos. Agora eu vou criá-los. Então eu clico em criar um novo sketch. Eu vou selecionar o plano frontal, que é o XYZ, que foi o mesmo utilizado para criar esse sketch base. Observe que as linhas do sketch elas estão visíveis aqui. Para que eu possa utilizar essas linhas de referência no meu desenho, eu vou clicar nessa ferramenta, que ele vai criar. Eu clico sobre as linhas, elas geram essas linhas vermelhas de referência, elas estão associadas ao sketch inicial. Então, se eu mudar qualquer dimensão no sketch primário, toda essa relação de mudança ela é transferida também para essa entidade que eu estou criando, esse novo sketch. Ótimo. Criei as linhas, agora é hora de criar os slots, os furos oblongos. Então eu vou criar esse furo oblongo aqui e vou criar um outro furo oblongo aqui na vertical. Eu sei que essas medidas aqui são iguais entre eles. Eu sei que essas medidas também são iguais, então eu já vou criando a relação entre elas, de forma que quando eu editar uma das entidades, a outra automaticamente é criada. Para facilitar o nosso trabalho, eu não vou criar as 4. Não vou criar as entidades nos 4 pontos. Eu vou criar só nesse ponto aqui, depois eu vou usar um outro recurso que eu consiga fazer a distribuição dessa mesma entidade ao longo do nosso desenho. Então eu sei o seguinte, esse diâmetro aqui, ele é 14 milímetros. Como eu estabeleci a relação de igualdade, se eu mudar essa dimensão, automaticamente a outra recebe também a alteração. Agora eu sei que essa distância do centro até esse ponto aqui na vertical, ele tem 42,5 milímetros de distância. Eu sei que a distância entre centros dessa peça é de 30 milímetros. Então, à medida que eu vou fazendo a edição, a outra peça também recebe as alterações que eu estou criando. O que eu vou fazer aqui agora? Como eu sei que essa distância aqui é igual a essa distância, eu vou criar uma linha, vou criar duas linhas de construção, de forma que eu consiga estabelecer uma relação de igualdade entre elas. Observe que essa linha ficou um pouco inclinada, é só clicar sobre ela, escolher a entidade vertical, e agora eu vou estabelecer uma relação de igualdade entre essas duas linhas de construção. Observe que essas linhas são azuis, então na hora que eu executar qualquer operação de extrusão, elas não sofrerão extrusão, apenas as linhas brancas é que sofrem o efeito aí de extrusão ou recorte, o que quer que seja. As linhas azuis são apenas linhas de referência para a construção do nosso desenho. Existe ainda 2 graus de liberdade nessa peça, ou seja, a distância dela na vertical ainda não foi definida. Eu sei que essa distância daqui até aqui na vertical, ela tem 25 milímetros de distância. Então agora eu tenho apenas um grau de liberdade que está relacionado a essa peça. O que eu vou fazer? Eu vou criar também uma linha de referência aqui na vertical.
Deixa eu mostrar ele aqui, mover essas cotas para baixo, para eu conseguir selecionar ela de uma forma mais fácil. Crio uma outra linha aqui, coloco ela horizontal, seleciono agora as linhas, estabeleço a relação entre elas, relação de igualdade. Ótimo, eu tenho definido a distância das peças, eu tenho definido as distâncias, o sketch está todo verde, quer dizer que está concluído. Ok, agora é só salvar. Vamos fazer agora a extrusão dessa peça, desse sketch que eu criei. Eu seleciono o sketch, clico na ferramenta de extrusão, marco simetria e digito 12 também, que é a mesma espessura da peça que eu criei anteriormente. Depois de ter realizado a extrusão da peça, agora a gente vai fazer um array polar em relação ao centro. Então eu vou na ferramenta Arc. Deixa eu movimentar essa parte aqui das restrições. Eu vou selecionar o objeto que eu quero rotacionar. Eu vou escolher aqui a opção de polar. Eu vou colocar 4 unidades. Vou deixar aqui tudo setado como 0, 0. Dá OK. Observa que a geometria ela foi criada de uma forma diferente do que eu quero. O eixo de orientação aqui não está o que eu preciso. Então eu vou trocar aqui, eu vim no eixo, vou colocar 1 aqui em Y e aqui eu vou colocar 0 em Z. Ok? Foi criado aí a minha peça. Agora eu vou exibir novamente a peça principal. Deixa eu só ocultar agora essa parte do sketch ali, tem plano de referência que não precisa aí para nosso desenho. Vou ocultar também o sketch base que a gente criou e também o sketch aqui de referência. Nossa peça já está oculto. Agora eu vou fazer aqui agora a subtração desses slots em relação ao nosso desenho principal, da nossa base. Seleciono a base, seleciono os slots, venho na ferramenta Part, Boolean Operation aqui e vou marcar como cortar. Então ele corta, ele mantém a primeira peça que eu selecionei como base e a segunda peça é o recorte que eu quero fazer. Agora eu vou criar os furos nessas posições aqui. Eu sei que os furos eles são centralizados com esses recortes e sei também que ele tem o diâmetro aí de 14 milímetros. Tem um furo aqui no centro, então eu vou criar os furos laterais e vou criar também o furo central numa operação separada. Bom, o furo a gente pode criar de duas formas. Ou a gente cria um sketch e faz as furações, ou a gente usa a própria forma básica que a gente tem aí de cilindro. Vamos fazer aqui com cilindro. Vou colocar essa peça base aqui um pouco transparente. Vou colocar aqui com 70%. Eu consigo visualizar a peça mais na naturalidade. Vou criar aqui agora o cilindro. Vou rotacioná-lo aqui em relação. Ele foi criado ali no ponto central. Rotacionar ele aqui. Bom, vou fazer com cilindro não, vou fazer com sketch mesmo. O sketch vai ficar mais fácil porque o sketch eu consigo desenhar ele no plano central. O cilindro ali ele não está no ponto central. E aí sketch, seleciono aqui, vou criar novamente no plano aí XZ. Ok. Observe que está em azul aqui, que eu tinha colocado umas linhas de construção. Vou clicar nesse ícone aqui para ele voltar para a linha branca. E eu posso criar aqui os furos. Beleza? Vou criar todos os furos de uma vez. Vou selecionar aqui esses eixos. Observe que eu já estou fazendo ele coincidente ali com os planos. Aí automaticamente ele já está posicionado. Agora eu vou definir que todos eles têm o mesmo diâmetro. Seleciono todos eles. Clico na relação de igualdade. Eu vou exibir esse sketch que eu criei aqui inicialmente para os slots para poder utilizar eles como referência dimensional. Então eu vou vir aqui, ó, clicar nesse ícone. Vou selecionar ali aquele arco, porque eu vou estabelecer que esse arco aqui vai ser igual. Estabelecer uma relação de igualdade, então eu sei que eu tenho o mesmo diâmetro aí para todos eles. Como eu sei que todos eles estão
referenciados pelo centro ali, tem a mesma distância em relação ao centro. Clico novamente no sketch, vou sair dele. Vou colocar essas duas linhas aqui, esses dois pontos, na mesma referência horizontal. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma entidade, um arco aqui, um círculo de referência, referenciado pelo centro. Eu vou posicioná-lo aqui, vou fazer com que ele seja coincidente com esse ponto. Selecionei o ponto, venho, crio uma relação de tangência. Agora eu vou criar também uma relação de tangência desses pontos aqui, que eu tenho os graus de liberdade aqui. Eu vou clicar na tangência ali no ponto, seleciono o arco aqui, o círculo, criei a relação aí de tangência daquele ponto. Esse círculo aqui também, ó, eu vou criar a relação de tangência, sei que ele já estava no centro. Criei a relação de tangência. O único grau de liberdade que eu tenho agora é esse da parte de baixo aqui, que está livre. Seleciono ali também, crio a relação de tangência. O Ótimo Sketch está totalmente definido. Agora é hora de realizar, deixa eu ocultar esses sketches aqui, clicando barra de espaço. Agora é hora de realizar a extrusão. Basta clicar na parte Workbench, criar a extrusão, como a espessura é 12, simétrico para todos, que é a mesma espessura do que eu tenho. Ótimo, foi criado. E aí os furos. Bom, agora vamos tirar a transparência da peça principal para realizar a última operação que a gente precisa aí de subtração. Então eu seleciono a peça principal, seleciono as peças que vão fazer o furo e clico na ferramenta de subtração. Está concluída aí a modelagem da nossa peça.